sagrado. A gente começa, aparecem. O exemplo é um conjunto de dados real, é um artigo real, com teores de minerais de argila e parâmetros de um perfil de tradigem de cerca de 5 milhões de anos nos planaltos siloés da China, cobrindo as profundidades de 242 a 396 metros de solo. Hã? Exato. Essa profundidade de solo, não é rocha não. De solo. Hã? Os solos do oeste da China são uma área da China que também tem um equivalente menor um pouquinho no meio oeste americano de deposição por vento. Solos oriundos de deposição por vento após as geleiras. Então as geleiras passaram, trituraram o solo, trituraram as rochas, o vento levou e depositou nessas áreas. São as grandes bacias produtivas da China e dos Estados Unidos. Ainda mais nos Estados Unidos que na China, porque nos Estados Unidos ficaram numa área úmida, ou menos seca. E na China, numa área seca. Então, em termos produtivos, sem irrigação, a área com dificuldade de produção de grande escala. Mas o meio oeste americano todo é de solos desse tipo. Isso leva a solos rasinhos. Bem rasinhos. Nesse caso, eles avaliaram teores minerais de argila e alguns parâmetros e alguns elementos, que eu estava com fome na hora que eu fiz isso, engoli o OS. Hã? Não, que seriam elements. Foi fome mesmo. Obrigado por tentar salvar minha pele, mas... E a gente vai estimar os teores de potássio com base nesses solos. Por que isso aqui? Eu quis utilizar dados reais, certo? E eles publicaram todos os dados. Um cenário parecido com o que Gabriel estava falando, da gente fazer a construção com base na literatura. Não. Não. Essa é a aula. Para a aula, sim. Para a prática, não. Para a prática, vocês têm um arquivo Excel que já está disponível hoje. Eu acho que já está disponível hoje. Em que vocês vão pegar duas variáveis y, ou de planta ou de nódulo. Então, no sorteio vai ter variável nódulo. Diz o nome da variável e diz qual é a planilha que você vai pegar. Variável planta, diz o nome da variável. Um sorteio para o nome da variável, outro sorteio para a planilha. Para planta e para nódulo. E variáveis explicatórias, que é uma terceira planilha. Ou seja, dado de planta não tem nada a ver com dado de nódulo e nenhum dos dois tem nada a ver com os dados que vão explicar os dados. As regressões não vão... Eu não estou esperando que as regressões façam sentido. Estou esperando que vocês façam as regressões. Certo? Se conseguir, conseguiu. Certo? Se não conseguir, também. A ideia desses trabalhos, eu não estou interessado no resultado do trabalho. Eu estou interessado. Vocês conseguiram pegar um conjunto de dados e utilizar a ferramenta de forma adequada e apresentar aqueles resultados, mesmo que não façam sentido de forma adequada? Esses resultados não fazem sentido. Porque nódulo, planta e variável explicatória deveria vir do mesmo canto. E não está vindo. Estão vindo de 3 planilhas diferentes. Repetindo o que é que vocês têm. Bruno, porque é o primeiro nome. Nódulo.
Faz um sorteio, tem duas variáveis. Ele vai pegar uma dessas duas variáveis. Certo? Ele não vai fazer, eu já fiz. Matéria seca de nódulos. Foi a variável que Bruno pegou. Na planilha, 1. Planta foi matéria... Isso aqui eu estou usando só hipotético, tá, Bruno? Não precisa anotar não, porque não é o caso, não. Planta. Variável planta. Tinha matéria seca de parte aérea e matéria seca de raízes. No sorteio, o Bruno pegou matéria seca de raízes. E a planilha que ele vai pegar os dados de matéria seca de raízes é a planilha 5. Ele pegou matéria seca de nódulos na planilha 1, matéria seca de raízes na planilha 5. E o conjunto de variáveis explicatórias, o sorteio, ele pegou a planilha 11. Planta não tem nada a ver com nódulo, que não tem nada a ver com a explicação. Porque são conjuntos de dados separados. Pode dar um R2 de 0,99? Pode. Vai explicar tanto quanto um R2 de 0,1. Porque tem um ditado americano da computação, GIGO. Garbage in, garbage out. Entra lixo, sai lixo. Vocês estão recebendo lixo de dados. Vai sair lixo da análise. Porque a função dessas análises não é a análise. É o aprendizado que vem com a análise, o aprendizado que vem como apresentar essas análises. Isso aqui é a função do trabalho. Se eu pegasse conjunto de dados perfeitos, excelentes, e desse para vocês, o resultado seria o mesmo. Do ponto de vista de funcionalidade. Com um complicador. Nesse cenário, nesse tipo de coisa, eu posso garantir que todo mundo está recebendo o mesmo tipo de dado e, portanto, a mesma complexidade. Mas se eu pegasse dados reais, eu teria que pegar um conjunto de dados reais para cada um dos alunos. Eu não teria 8 conjuntos de dados reais equivalentes, diferentes para dar. Certo? Não, dá um conjunto de dados só para todo mundo. Tá? Esses dois são irmãos. Esses dois são irmãos. Os 4 são primos e eu sei o que iria acontecer. Tem 8 trabalhos, um aluno faria cada um dos trabalhos por semana, certo? E viria com 8 nomes diferentes, com as trocas de tipo de fonte, troca de cor, coisa desse tipo. Certo? Ou pelo menos haveria uma chance bastante forte disso acontecer. Vocês todos são muito honestos, isso não iria acontecer, tá? Mas reduzir a tentação ajuda. Certo? Eu vou... Me lembre no final para eu trancar. Me avisem. Ok. Peço desculpas e peço que me avisem. Uma para nodulação e outra para planta. São duas coisas que são iguais para os dois. Certo? Então funciona como se você tivesse feito o trabalho, mediu só uma coisa de nódulo, mediu só uma coisa de planta e mediu um conjunto de variáveis. Agora, me lembrem que eu preciso trocar o arquivo. Esse tem 3 ou 4 semanas para vocês fazerem esse trabalho. Certo? Porque vocês têm mais 2 semanas para a simples. Tá ok até aqui, gente? O cenário daqui tá... Test utilities, aquela primeira parte de importar, etc. Tudo igualzinho, irmão gêmeo.
nas tarefas, você vai para estatísticas, estatística não, modelos lineares, modelos de regressão preditiva. Ou seja, são modelos de regressão que você vai prever o que acontece. É a linguagem que o SAIS usa. Aula regressão múltipla. Eu vou separar dados de validação. Certo? No caso do SAIS, eu só preciso clicar que eu quero e vou dizer qual é a percentagem que eu quero. Sim, pode validar. Certo? Nem todo programa tem isso. E tem essa limitação que estou falando. Se eu tiver com poucos dados e tiro mais dados dele para validação, eu termino piorando o modelo. Eu fico com poucos dados para fazer o modelo. Começando o código, proc glm select. Modelo linear geral, selecionar. Certo? Ou seja, vai ser o critério de seleção do modelo. No arquivo data aulas mundo, aulas regressão múltipla, perdão. Os gráficos, eu quero os gráficos de critérios, ou seja, gráficos diagnósticos que eu vou utilizar para ir avaliando. Modelo. Quero separar uma fração de validação de 10%. Todo mundo está lendo aqui? O modelo já está escrito, mas vai aparecer na próxima página como selecionar, mas ali já tem qual é o modelo, que é o óxido de potássio em função desse monte de variável aí, selecionando com base no SBC. Hierarquia simples. Mas vamos seguir aqui por partes. Variável dependente, eu só posso selecionar uma variável dependente. Variável classificatória são variáveis qualitativas. São classes, são qualidades. Eu posso selecionar quantas eu quiser e o SAIS automaticamente vai transformar essas variáveis em variáveis binárias. Se não, para cada categoria. O que eu quero dizer com isso? Vamos dizer que eu tivesse uma variável classificatória, classe de solo. Latossolo, argissolo, planossolo. Tá? Evidentemente não faz sentido aqui, porque a gente está falando lá na China. Certo? Tem lá essas três classes de solo. Não faz sentido eu dizer que argissolo é 1, latossolo é 2 e planossolo é 3. Porque eu estaria implicando que planossolo é melhor do que latossolo, que é melhor do que argissolo. Ou é maior do que. Quando na verdade eles são diferentes. O que é que o SAIS faz? Variável argissolo, 0, 1. Se não for argissolo, é 1, é 0. Se for argissolo, é 1. Variável latossolo, 0, 1. Se for 0, 0, é o planossolo. Então, se eu tenho 3 variáveis, eu só preciso de 2 variáveis binárias. Porque a terceira é, como não pode ser 1, 1, 1, o solo só pode ser ou plano, ou lato, ou age, com 2 variáveis classificatórias eu mato os 3 tipos de solo. Está fazendo sentido? Porque não pode ser 0, 0, 0, não pode ser 1, 1, 1. Ou é 0 ou é 1, mas ou é 0, 1, ou é 1, 0, ou é 0, 0. Se for 0, 0, equivale a dizer que a terceira, que não entrou, é 1. E aí eu selecionaria. E as variáveis contínuas. As variáveis numéricas. Certo? Só é sair clicando quem eu quero. Ok? O modelo tem 3 tipos básicos. Efeitos principais. Main effects. É o efeito de cada uma daquelas variáveis
isoladamente. Ou seja, o efeito de cada uma das variáveis quali e quantitativas que eu especifiquei antes, separadamente dos demais. Eu posso incluir os modelos principais e todas as interações N-way, de 2, de 3 itens. Por que isso aí? Chuva, efeito de chuva na erosão ou na produtividade. Chover 1000 milímetros em 10 dias ou em 100 dias. Choveu a mesma coisa. Não foi? Qual dos dois vai ter mais erosão? 1000 em 10. Então, existe ou pode haver uma interação de número de dias de chuva com quantidade de chuva. Faz sentido? Então, eu posso querer ver essas interações. Todas as interações possíveis, que é o main effect, e todas as interações de 2, de 3, de grau 4, ou o modelo selecionado, o custom model. Que aí eu digo, olha, eu quero todos os efeitos principais, mas só quero as interações tais, tais e tais que fazem sentido do ponto de vista de minha ciência. Aí eu seleciono e só coloco no modelo aquelas interações que eu quero colocar porque eu acho que fazem sentido para aquele fenômeno. Ou eu acho que eu vou conseguir explicar para aquele fenômeno se acontecerem. Para não aparecer uma interação lá que foi significativa e eu não faço a menor ideia do que quer dizer. E, portanto, eu não posso utilizar. Tá, ok? São os três caminhos. O mais comum, de longe, é o primeiro. Somente os efeitos isolados. É o uso mais comum da regressão múltipla. Ok até aqui? Como é que eu quero? Qual é a estratégia? Stepwise. Mas se clicar naquela setinha, você pode selecionar as outras estratégias que o SAIS oferece. O que é que eu quero que ele olhe? A CAIC, a ICC. Mas se eu clicar ali, vai aparecer todas as opções que o SAIS tem. A ICC, R2 ajustado, BIC, BIC-C, o leque de opções. Acredito que sim, está ali. Tá ali a lista de opções que eu tenho, o menu. Quando é que eu paro de adicionar ou remover efeitos? Critério padrão. Como é que eu vou selecionar o modelo? Modelo, critério padrão. Se você quiser outros critérios, novamente clique na seta, veja a lista e escolha o critério que você acha que deve utilizar. As estatísticas de ajuste do modelo. Padrão, vai pegar todas as que a gente usa normalmente em agrárias, mas se você quiser ver a lista completa, certo? Mas o padrão, exatamente, vai te dar todos os coeficientes possíveis e aí você seleciona se na sua área de conhecimento tem algum coeficiente que costuma ser utilizado, você seleciona ele. Por que é que eu não apresento essas listas inteiras e discuto cada uma delas? Porque cada área de conhecimento vai ter seu caminho. E aí eu termino gastando muito tempo discutindo coisas que para a maioria das pessoas não... É a natureza da disciplina quando você tem um grupo, uma disciplina meio para um grupo heterogêneo. Certo?
Heterogêneo em termos de formação, heterogêneo em termos de nível dentro do programa e heterogêneo, principalmente, e o mais importante de tudo, heterogêneo no uso que vai fazer da estatística. Se ainda não ficou claro até hoje para vocês, o ponto de vista que eu adoto para a estatística, que eu adoto para a disciplina, é uma ferramenta. Nada mais, nada menos que uma ferramenta. A gente tem que respeitar as ferramentas. A gente não vai usar uma serra de fita de qualquer jeito, senão a gente fica sem mão. A gente vai respeitar usar a serra de fita, usar um esmeril, porque a gente corre o risco de quebrar a cara feio se usar erradamente uma ferramenta dessas. Mas eu não vou ensinar para vocês para que é que vocês vão utilizar, porque quem vai trabalhar com Clístenes vai usar para uma coisa, as minhas vítimas vão usar outra coisa, quem for de vítima de Gisele vai usar uma terceira coisa, quem for usar com Clístenes aí é que se lascou de uma vez. Não adianta eu tentar ir para cada um desses casos. Agora, como o gato escaldado tem medo de água fria, eu fiquei com medo da impressão de não ser visto como fácil de me procurar para tirar dúvidas, em função do que aconteceu no último trabalho. Quem quiser discutir comigo a análise do seu projeto, a porta é dura, mas abre. Certo? A gente pode marcar um horário, eu terei prazer em conversar com você sobre o seu projeto, fora da aula. Certo? Porque na aula, se a gente for conversar sobre os projetos, a gente termina sem conversar sobre a aula. Ok? Aí a gente combina um horário e será um prazer, realmente será um prazer, não é figura de linguagem, conversar com vocês. Isso vale também para depois do período. Tá? Para quem não está fazendo seminário B esse semestre, também vale depois. Eu estava os gráficos padrões de determinação. Novamente, clica na seta, vai ter as opções mais detalhadas, inclusive a opção de não ver gráfico nenhum. O modelo, as estatísticas básicas, R2, o AICC, certo? E os gráficos de diagnóstico de resíduos para cada variável. O que quer dizer isso? O gráfico de resíduos para cada variável quer dizer, para cada um dos x's, qual é a variação do acaso em torno daquele x. Então ele vai abrir um painel de gráficos, cada x com o seu gráfico de resíduos, ligando o x no eixo x e os resíduos no eixo y. Para você examinar se tem alguma coisa. Essa variável aqui está com um comportamento que na realidade não é uma reta. Os resíduos estão mostrando que uma reta não explica bem o comportamento dessa variável. Talvez eu devesse incluir um modelo quadrático para essa variável. Certo? E aí não teve aquela tela do modelo das interações? Uma interação pode ser dela com ela mesma. Ilita com ilita, ou seja, ilita ao quadrado. Ilita vezes ilita ao quadrado é o efeito quadrático da ilita. Muda. Ilita com ilita, você está vendo o efeito quadrático da ilítica. Você está vendo a curvatura para a ilita. Porque você foi lá e viu o gráfico de resíduos em função da ilita, e você viu que ao invés de estar com resíduos igualmente distribuídos em torno da reta que foi construída para a ilita sozinha, os resíduos estavam mostrando no meio da curva, estavam acima, e nos pontos abaixo, isso é uma parábola, né? Então, ilita ficaria melhor explicada com o efeito quadrático. Estou usando aqui como um exemplo. Você descobriu que tinha um que fazia isso. A reta era isso e os resíduos faziam isso.
Os resíduos faziam como se fosse um exponencial. Não. Aí tu tá. Aí tu tá. Aí se fu. Certo? Aí você se fu. Certo? Porque não dá para misturar as duas regressões pela natureza. A regressão múltipla, você calcula cada coeficiente diretamente. A exponencial, você não calcula cada coeficiente diretamente, porque você não tem independência entre os coeficientes. Sim, porque a quadrática você vai ter. A quadrática, embora a quadrática seja uma curva, a cúbica seja uma curva, na verdade, se você lê a equação, são efeitos lineares. Então você consegue incluir esses efeitos lineares das curvaturas dentro de uma regressão múltipla. Para todas ou para algumas variáveis. Como é que você descobre se precisa fazer isso? Um gráfico de resíduos para cada uma das variáveis independentemente. O que significa um porrilhão de gráfico de resíduos. É a medida científica. É o Sistema Internacional de Medidas. Porrilhão. Tá ok até aqui, gente? E o código é essa belezura aqui. O problema é com a vista ou para ler mesmo? Quer que eu leia? Proc, Procedure, GLM Select, selecione o modelo da regressão. Arquivo de dados, eu quero os gráficos de critério, os gráficos de diagnóstico. Eu quero separar uma fração para validação de 10%. 10% dos pontos separados aleatoriamente para verificação. Certo? O 10% é o 0,1. Se eu quisesse 5% era 0,05, aí eu definiria quanto eu quero. O modelo, a variável dependente, o Y, K2O, óxido de potássio. As variáveis independentes, profundidade, idade, esmectita, caulinita, ilita, clorita, a cristalinidade da ilita, a razão 5 para 10 angstrom da ilita, a razão caulinita, ilita, clorita. Por que essas razões? Porque estavam os dados lá, tá? Não me pergunte o que é, porque eu não fiz mineralogia. Na minha época não existia, existia mineralogia, mas não era disciplina obrigatória. Tá? Eu já fiz classificação de solos e se dei por muito feliz que eu fiz. Até hoje eu não tenho. Toda vez que me pede a diferença de um agisolo para um latossolo, eu não sei. Não, ele seleciona, se não me engano, por padrão é o forward. Certo? Mas você pode especificar. Ou seja, ele seleciona para frente e para trás. Para frente e para trás não é para trás e para frente. Tá ok até aqui, gente? Quero que selecione pelo ICC uma variável de cada vez. Hierarquia simples. E faça. Depois disso aí a gente vai ali no corredorzinho, que não está visível aqui. Clica nele. Ele vai correr uma corridinha de 100 metros. No instante ele faz a análise. E a saída é isso aqui. Ele não mostra passo a passo. O que é que nós temos aqui? Qual é o conjunto de dados, qual é a variável dependente, qual foi o, critério, qual foi o método de seleção, quem foi usado para a seleção e qual foi o critério de parar. Eu poderia selecionar dois critérios diferentes, a ICC e o R2 ajustado. O efeito de hierarquia,
e o número aleatório que ele utilizou para fazer o procedimento. Hã? O clorita ficou. Então, tinha 78 variáveis, usou 68, deixou 10 para validar. Tinha 10 parâmetros, 10 efeitos, portanto, 10 parâmetros. Quando terminou de fazer, selecionou o A, colocou clorita, colocou profundidade. E parou porque atingiu o mínimo. A ICC, quanto menor, melhor. Então, o mínimo que ele atingiu foi a ICC com 0 clorita, A clorita e profundidade. Explicou o potássio em função da clorita, da profundidade e do A. Na parada, entrou a idade, saiu a profundidade. Quando entrou a idade, saiu a profundidade, ele viu que daí para frente só ia piorar. Ou seja, o AICC só ia aumentar, então parou e deixou a profundidade. A idade não entrou e a profundidade ficou. Ok? O modelo tem 2 graus de liberdade, porque tem 3 coisas, né? Tem A, profundidade e clorita, portanto, 3 coisas, 2 graus de liberdade. O resíduo tem 65, porque eu tinha 67 depois que eu tirei uma cota para validação. E o F foi 17. O R ao quadrado foi 0,34. Sim e não. Esses dados são experimentais? Sim, tudo bem. Mas dados ambientais tendem para R menores. Por quê? Porque tem mais variação do acaso. Certo? Tem menos controle. Na hora que você fala de dados experimentais, é natural esperar R2 maiores, porque nós controlamos tudo, ou pelo menos deveríamos controlar tudo, de tal forma que fique uniforme, com a exceção daquelas variáveis que nós estamos medindo. São os dois lados da medalha. Tá? Se fosse um dado experimental, seria um R2 muito baixo. Mesmo significativo. Agora, o que está acontecendo aqui? Nesse conjunto de dados. A gente está falando no teor de potássio, está explicando o teor de potássio. Em um solo com alguns milhões de anos envolvidos. É provável que esse solo, ou pelo menos centenas de milhares de anos, é provável que aquele material de origem não seja o mesmo material de origem ao longo de todos aqueles 200 metros que a gente fez a tradagem. Não é provável? Então, a gente está explicando em função da ilita e da profundidade. Melhor, da clorita e da profundidade. Essa clorita, se vier de outras raízes, com a profundidade, talvez falando de materiais de origem diferentes, com teor de potássio diferente. Ou tenha tido fases diferentes ao longo desse perfil, com mais ou menos chuva, com maior ou menor perda do potássio na deposição. Não há uma relação direta de aumento do R ao quadrado com o número de amostras. Pode aumentar ou pode diminuir.
Vai depender se essas amostras têm o mesmo comportamento ou não. Se eu estiver introduzindo variação com esse aumento no número de amostras, o meu R2 provavelmente vai diminuir. Se eu estiver introduzindo variação no Y que não seja explicável pela profundidade pela colheita. Todo mundo está conseguindo ver isso aí? Sim. Não é no sentido de ver, é entender as informações. Ler e interpretar. Porque ver, eu sei que tem gente que não está conseguindo ver. Creio que não. Não. Porque é um gráfico tridimensional. Num caso desse tipo aí, poderia fazer o gráfico sem maiores problemas. Vai depender do número de eixos que você tenha. Certo? 3 eixos, como é o caso aqui, potássio, profundidade e clorita, você consegue fazer um gráfico padrão do Excel relativamente fácil. Certo? Mas não dá para dizer sem saber quantos eixos vão bater na regressão de vocês. Sem o gráfico. De um modo geral, só apresenta o R ao quadrado. Frequentemente apresenta uma tabela com as regressões, com a regressão escrita. Certo? Novamente, varia um bocadinho em função do tipo de trabalho. Se for um trabalho de fertilidade, é bem provável que vai mostrar umas curvas de... Aquela curva que eu falei, que deu branco agora no nome. A curva de nível com... Simplificando, o que eu falei meia hora atrás. O último slide que eu falei antes do intervalo. Superfície de resposta, obrigado. Certo? Então, são vários caminhos que você vai ter. Qual é a função de um gráfico num artigo científico? Para que você faz um gráfico num artigo científico? Conversar com o leitor e mostrar. Então, se o gráfico vai ajudar a entender, se o gráfico não vai ajudar a entender, certo? O ponto-chave é esse. Qual é a melhor forma de apresentar aquele resultado de forma que seja mais facilmente compreensível pelo leitor? Sim. Exatamente. Aí você faz, por exemplo, o que seria um ponto de corte natural para fazer? Um gráfico, aqueles níveis de toxidez. Altamente tóxico. Daqui para frente você vai encontrar uma figura assim. Daqui para baixo você vai encontrar uma figura assada. Qual o comportamento dessas outras variáveis? Se tiver alto ou se tiver baixo. O que você quer é conversar com o leitor. E aí é um ponto crítico, gente. Isso vale para o texto, isso vale para a figura, isso vale para a tabela. Você quer conversar com o seu leitor. Você não quer vender seu peixe, você não quer empurrar a goela abaixo. Você quer convencer o seu leitor, a sua leitora, de que aquilo que você está fazendo é a melhor coisa de criar a Coca Zero. Tá? Todo mundo está vendo isso aqui? E ali nós temos o A, o B da profundidade. O teor de potássio está variando a cerca de 2 milésimos de unidade por metro, aumentando com a profundidade. E cerca de 40 milésimos de unidade por ponto de clorita.
E aí nós temos a regressão com dois critérios de ajuste diferentes. Eu fiz a mesma regressão usando pelo AICC ou pelo R2 quadrado, pelo R2 ajustado, e vejam que as regressões deram um pouquinho diferentes. Isso é comum de acontecer. Então você seleciona um critério e estamos conversando. Não fica procurando, testando para ver se com outro critério se dá coisa diferente, não. Tá? Estatística, por regra, é pré-definida. Quem faz pós-definição é pescador. Que vai lá pescar as coisas. Fica jogando a isca até sair alguma coisa. Vocês pré-definem o que vão fazer. Tranquilo? Só isso, análise.